Veja que interessante. Continuando em Hebreus 7, a gente vê uma separação, uma mudança, até mesmo uma terminação da velha aliança, a qual se diferencia você analisando Gálatas do 4, 21 ao 31. A gente vê ali a alegoria, a separação, você vê a diferença das duas alianças, que está em Gálatas 4, 24. Vamos ver Hebreus, capítulo 7, número 20, o versos 20, diz assim: e já que não foi feito sem juramento, porque os outros certamente foram feitos sacerdotes sem juramento, este, porém, com juramento daquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso mesmo chegou a ser Jesus fiador de uma aliança melhor. Além disso, outros muitos foram feitos sacerdotes, e devido à morte foram impedidos de continuar. Mas este, já que permanece para sempre, tem um sacerdócio intransferível, por isso também pode salvar completamente os que por meio dele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, sem mácula, separado dos pecados, exaltado acima do céu. Versículo 27 do 7 de Hebreus diz assim: que não tem necessidade, como aquele sumo sacerdote, de oferecer todos os dias primeiro o sacrifício por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque isso fez uma só vez, quando ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui como sumo sacerdote o homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. No capítulo 8 de Hebreus diz assim: ora, o resumo do que temos dito é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que reerigiu o Senhor e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para apresentar oferta e sacrifício. Por isso é necessário que também este tenha algo a oferecer. Portanto, se estivesse sobre a terra, nem mesmo sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que apresentem as ofertas segundo a lei, os quais servem ao que é figura e sombra das coisas celestiais. Como eu disse no anterior, o tabernáculo da terra era só uma sombra, era só o que para a gente imaginar no que tem de real no céu. Entendeu? É o que está aqui em Hebreus 8, versículo 5. Diz assim: mas agora obteve um ministério mais excelente, tanto quanto é mediador de uma aliança melhor, estabelecida sobre melhores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não se teria buscado lugar para a segunda. Então, se a aliança que Deus fez com Moisés, se fosse uma perfeição, não precisava outra aliança. Porque, repreendendo-os, diz: vedes que vem dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Entendeu? Então Deus já estava avisando que ele faria uma nova aliança. E ele diz assim, no 9 de Hebreus 8, versículo 9: não como a aliança que fiz com seus pais no dia que eu tomei pelas mãos para tirá-los da terra do Egito, porque eles não permaneceram em minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Que na verdade não é que Deus se afasta de Deus, não se afasta de ninguém, né? É a pessoa que se afasta de Deus. Você entende, né? É uma forma de explicação que as pessoas colocam, é sempre assim: Deus, Deus, Deus. Mas na verdade Deus, ele é sempre constante, ele sempre é o de ontem, o de hoje, é o de sempre, ele não muda. Deus não muda. Mas nós podemos se afastar de Deus, agora Deus se afastar de nós, não. Diz assim Hebreus 8, verso 10: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na mente deles, e a escreverei sobre seus corações,
e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, conhece ao Senhor. Quem vai perguntar: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque usarei de misericórdia para com as suas injustiças, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e suas maldades. Ao dizer nova aliança, ele deu por antiquada a primeira. E o que se torna antiquado se envelhece, está próximo de desaparecer. Veja bem o que diz Hebreus 8, no versículo 13. Ao dizer nova aliança, ele deu por antiquada a primeira. Quando ele diz a nova, que a outra já era. Você compreendeu? Dá para entender ou não? Que lá o velho mandamento foi, acabou? As ordenanças, acabou? Os cultos, tudo aquele sistema, acabou? Ao dizer a nova aliança, ele deu por antiquado a primeira. E o que se torna antiquado se envelhece, ok? Está próximo de se desaparecer, entendeu? Essa aqui é a questão também de Gálatas 3. Quando a gente vê o capítulo 3 de Gálatas, a gente vê bem certinho. Dá uma olhadinha para você ver Gálatas 3:10. Aí você dá para ter uma analítica do conteúdo que está se passando aqui, Hebreus no capítulo 8. Entendeu? Então o que quer dizer? Quer dizer que Jesus é um ser perfeito e ele se fez um próprio tabernáculo vivo na terra, em carne. E quando você aceita Jesus, é como se você estivesse entrando dentro desse tabernáculo. Mas não ali no pátio, como era na época de Moisés, mas sim no lugar santíssimo, porque Jesus ele está à destra do Pai, ele está no local santíssimo. Então você também vai estar ao lado dele, ok? Ao lado do Pai também, ok? Na espiritualidade. Então você tem uma proximidade com Deus. Você está compreendendo? Porque antes, mesmo você sendo santo, a lei te condenava. E agora, mesmo você sendo impuro, Jesus te santifica. Porque há pecado nenhum, não há. Se você entender a respeito do pecado, você vai entender o seguinte, que você não consegue se libertar do pecado. Não há ninguém na terra sem pecado, ok? Porque nós nascemos pecador por Adão. Isso é uma herança. Então o que acontece? Deus promete em Gênesis 3,15 que um semelhante de Adão, ele pisaria na cabeça do diabo, da serpente, ok? A cabeça é o poder. Então, a partir do momento que ele vem e resiste ao diabo, resiste ao pecado, resiste à tentação da carne, ele passa por essa terra puro. E mesmo puro, ele é crucificado. Não é crucificado pelos pecados dele, mas pelo seu, pelo meu. Ok? É injusto o que aconteceu com ele, não é mesmo? Mas é injusto o que está acontecendo também com nós. Porque nós não teríamos culpa. Como que culpa nós temos do nosso pecado? Porque mesmo se nós tentássemos ser santos, nós não conseguiríamos, por causa do nosso pecado original. Então Jesus, ele pagou essa injustiça por nós. E para ele pagar essa injustiça, ele teve que se pôr no lugar do injusto, no nosso lugar. Então por nós, ele se fez maldito. Então a maldição ficou na cruz, toda grudada ali. A partir do momento que ele ressuscita num corpo glorioso. E assim também estamos nós perante o Pai. Então quando Deus olha para nós hoje, ele olha a Jesus. Antes, quando ele olhava para nós, ele via Adão. Entende? Porque é uma cabeça só na humanidade. Adão um homem só, Jesus um homem só. Então Adão sozinho, ele só errou. E Jesus sozinho, ele pagou por esses erros. Ok? Antes nós éramos escravos do pecado, como está em Gálatas 4, do 21 ao 31. Nós éramos escravos do pecado. E todos aqueles que continuam sem Jesus, continuam escravos do pecado. Mas não adianta você também agora ficar misturado. Você tem que aprender a separar a lei da graça, a nova aliança da velha aliança. E onde você vai ver isso? Essa alegoria de Gálatas 4, do 21 ao 31, dá para você diferenciar. Você quer saber como que é a lei, você vê Gálatas 3.
capítulo 3 inteiro, ou se não Gálatas 3:10, para você entender que você não consegue sair. Aí você pega ali Gálatas 4, do 21 a 31, para você entender essa diferença. E depois você pode vir aqui para Hebreus 8, para você verificar a sequência dessa mudança, dessa transformação, dessa separação. É que é difícil para a pessoa entender. Por quê? Por causa do lado material. Eles correm muito para Malaquias por causa de dízimo, né? E vão muito nessas promessas que Deus fez ao povo antigo, nessa aliança antiga. Mas tem que entender que essas promessas que Deus fez, eles não alcançam por causa da corrupção do pecado. Entendeu? Por causa da corrupção do pecado. Então teve que se fazer uma nova aliança, como está aqui em Hebreus 8. Porque se lá atrás houvesse alguém justo, alguém que fosse santo, que fosse puro, que resistisse ao pecado, não era necessário que viesse uma outra aliança e nem que viesse Jesus. Ok? Tá entendendo? Então, se a gente analisar a Bíblia como um todo, desde Adão a Jesus, a gente tem esse entendimento. Ok? Que a lei, ela vem para refletir o pecado e Jesus vem para refletir a graça, a salvação. O que Jesus reflete é a paz, a salvação, é o céu, a esperança, é uma redimissão. Ok? Então aniquilou-se, acabou-se. O que foi lá atrás acabou. Ninguém olha para trás, todo mundo tem que olhar agora para Jesus. Você olhando para Jesus, você entra dentro desse corpo, você se transforma uma só carne com Cristo, ok? A ceia, carne com carne. O sangue, sangue com sangue, ok? O batismo, simbolismo da nova criatura, do renascimento, ok? Você nasce de novo, entra nessa carne e recebe a salvação. E para isso não é necessário de nada, basta ter um com você. Aonde tiver dois ou mais, ali Deus está, Jesus está contigo ali. E o Espírito Santo do Pai vai recordando todas as coisas na sua mente. Para você não ter aquela coisa de homem, né? Para um homem falar, mandar você fazer algo que é para Deus. Ou se não, um homem falar para você que você está excomungado, que você é um infiel, que você, como diz, desviado. Essas pejorativas, título que as pessoas colocam, como se eles fossem Deus e Deus não valesse mais nada, entendeu? Então você voltando também na antiga aliança para retirar algo de lá, a não ser que seja algum exemplo para você, você pode, porque lá tem uma história de toda a humanidade, né? Tanto da criação de Deus, como da divindade do homem Adão, como a perdição do homem de Adão e como toda a caminhada da terra, né? Nessa promessa, nessa esperança de uma nova vida. Ok? E a promessa de Cristo na ressurreição e até mesmo no arrebatamento, que muitos vai ser levado em corpos, assim como nós estamos, assim como aconteceu com Jesus. Entendeu? Então vai para cada um para ter o seu entendimento. Mas algo que eu possa colocar para ajudar é que há duas alianças, ok? Há dois montes, há duas Jerusalém. É uma Jerusalém hoje atual, está lá em Israel. Você pega um avião agora, você vai lá em Israel, está lá Jerusalém. E a nova Jerusalém, essa que está no céu, que está preparada para nós, ok? Essa que Jesus vai fazer com que nós moramos nela, tá ok? Então, que nós temos que ter esperança em Jesus Cristo, que Ele é o único Salvador para toda a humanidade, todos que nele crê. Pode ser judeu, gentil, gregos, qualquer um, qualquer tipo de religião, pode ser o que for, desde que você crê em Jesus e faça o mandamento dele único. Qual é o mandamento único que Jesus deixou? Amor ao próximo. Fora isso não tem mais nada. O que você pegar fora desses mandamentos, você vai buscar lá na velha aliança, e você está contaminado com aquele alimento, tá ok? Que a salvação ela vem da nova aliança. Olha Hebreus 8, olhe Gálatas 3, Gálatas 4, Gálatas 5, Gálatas 6, que vai dar esperança também. Hebreus 6, 5, Hebreus 4, 8, Hebreus 9 também muda, mostra essa diferença. Hebreus 9 vai mostrar o quê? Os sacrifícios que eram imperfeitos. Por que houve o sacrifício de Cristo? Aí eu vou estar fazendo
um outro áudio para a gente estar discernindo, separando o joio do trigo, para a gente diferenciar amor e paixão, paz e graça.